Livro Texto, capítulo 20, A Visão da Santidade, parte 3, O Pecado como um Ajustamento. A crença no pecado é um ajustamento. Um ajustamento é uma mudança, uma alteração da percepção ou uma crença segundo a qual o que antes era de um modo, agora foi feito diferente. Todo ajustamento é, portanto, uma distorção e apela para defesas que a mantenham como contra a realidade. O conhecimento não requer ajustamento e, de fato, se perde caso alguma alteração ou mudança seja empreendida, pois isso o reduz imediatamente a uma mera percepção, uma forma de olhar na qual se perde a certeza e a dúvida penetra. Nessa condição defeituosa, os ajustamentos são necessários, porque ela não é verdadeira. Quem precisa se ajustar à verdade que só exige de cada um o que ele é para ser compreendido. Os ajustamentos de qualquer espécie são do ego, pois o ego acredita fixamente que todos os relacionamentos dependem de ajustamento, que fazem deles o que ele quer que sejam. Relacionamentos diretos nos quais não há interferência são sempre vistos como perigosos. O ego é o mediador autoindicado de todos os relacionamentos, fazendo quaisquer ajustamentos que considerar necessários e interpondo-os entre aqueles que querem se encontrar para mantê-los separados e impedir sua união. É essa interferência estudada que faz com que seja difícil para ti reconhecer o teu relacionamento santo pelo que ele é. Os santos não interferem com a verdade, eles não a temem, pois é na verdade que reconhecem a sua santidade e se alegram com o que vem. Eles olham para ela diretamente, sem tentar se ajustar a ela ou ela a eles, e assim veem que elas estavam neles, sem ter decidido primeiro onde queriam que ela estivesse. O olhar dos santos simplesmente coloca uma pergunta e o que vem que lhes responde: Tu fizeste o mundo e depois te ajustaste a ele e ele a ti. E nem existe nenhuma diferença entre tu e ele na tua percepção que fez a ambos. Uma questão simples, entretanto, ainda permanece e necessita de uma resposta. Gostas do que fizeste? O mundo de assassinato e ataque através do qual teces o teu caminho, tímido através de perigos constantes, solitário e assustado, esperando que no máximo a morte se demore um pouquinho mais para levar-te a desaparecer, tu inventaste isso. É um quadro do que pensas que és, de como vês a ti mesmo. Um assassino é assustado e aqueles que matam têm medo da morte. Tudo isso são apenas os pensamentos amedrontadores daqueles que querem se ajustar a um mundo feito amedrontador pelos seus ajustamentos e olham para fora com pesar a partir do que é triste por dentro e lá vem a tristeza. Não imaginaste alguma vez como é o mundo realmente ou como ele se apresentaria através de olhos felizes? O mundo que vês é apenas um julgamento sobre ti mesmo. Ele absolutamente não existe. No entanto, o julgamento deposita sobre ele uma sentença, o justifica e faz com que ele seja real. Tal é o mundo que vês, um julgamento sobre ti mesmo e feito por ti. Esse retrato doentio de ti mesmo é cuidadosamente preservado pelo ego. É a sua imagem e ele a ama, colocando-a fora de ti no mundo. E a esse mundo tu tens que te ajustar enquanto acreditares que esse retrato está do lado de fora e estás à sua mercê. Esse mundo é sem misericórdia e se estivesse fora de ti, de fato deverias estar amedrontado. No entanto, foste tu que o fizeste sem misericórdia e agora, se a ausência da misericórdia parece olhar de volta para ti, ela pode ser corrigida. Quem em um relacionamento santo pode permanecer não santo por muito tempo? O mundo que os santos veem é uno com eles, do mesmo modo que o mundo que o ego contempla é como ele. O mundo que os santos veem é belo pelo que veem a própria inocência no mundo. Eles não disseram no mundo que ele era. Não fizeram ajustamentos para adequá-los às suas ordens. Eles gentilmente o questionaram e sussurraram: Que és tu? E ele, que a zela por toda a percepção, respondeu: Não tomes o julgamento do mundo como resposta à pergunta: O que sou eu? O mundo acredita no pecado, mas a crença do que eu fiz, como tu o vês, não está fora de ti.
Não busques fazer com que o Filho de Deus se ajuste à sua própria insanidade. Há um estranho nele que, vagando descuidadamente, entrou na casa da verdade, e vagando ir-se-á. Ele veio sem um propósito, mas não permanecerá diante da luz resplandecente que o Espírito Santo ofereceu a ti, e que tu aceitaste, pois lá o estranho fica desabrigado e tu és bem-vindo. Não perguntes a esse estranho transcendente, quem sou eu? Ele é a única coisa que em todo o universo que não sabe. No entanto, é a ele que perguntas e é a sua resposta que queres te ajustar. Esse único pensamento selvagem, feroz em sua arrogância e ao mesmo tempo tão diminuto, tão sem significado, que passa despercebido pelo universo da verdade, venha ser o teu guia. Tu te voltas para ele para perguntar o significado do universo e a única coisa cega em todo o universo evidente da verdade perguntas: como devo eu olhar para o Filho de Deus? Por acaso alguém pede um julgamento a algo que é totalmente desprovido de julgamento? E se fizeste isso, queres acreditar na resposta e ajustar-te a ela como se fosse a verdade? O mundo para o qual olhas é a resposta que ele te deu, e tu lhe deste o poder de ajustar o mundo, de forma a fazer com que a resposta seja verdadeira. Pediste a esse sopro de loucura o significado no teu relacionamento não santo, e o ajustaste de acordo com a sua resposta insana. Quanto isso vos fez felizes, tu te encontraste com teu irmão com alegria para abençoar o Filho de Deus e dar-lhe graças por toda a felicidade que ele vos entregou. Reconheceste o vosso irmão com a dádiva eterna de Deus para convosco. Vieste a santidade que brilhou tanto em ti quanto em teu irmão, para que um abençoasse o outro. Esse é o propósito do vosso relacionamento santo. Não peças os meios de atingi-lo. A única coisa que ainda quer que ele não seja santo. Não dês a ele nenhum poder para ajustar os meios e o fim. Prisioneiros amarrados e pesados, correntes por anos, famintos e abatidos, fracos e exaustos, com os olhos baixos há tanto tempo na escuridão que não se lembram da luz, não pulam de alegria no instante que são libertados. Leva tempo para que compreendam o que é a liberdade. Tu andaste tateando debilmente na poeira e achaste a mão do teu irmão, incerto quanto a deixá-lo ou assumir o controle da vida por tanto tempo esquecida. Fortalece o teu controle e ergue os olhos para o teu forte companheiro, no qual está o significado da tua liberdade. Ele parecia estar crucificado a seu lado. No entanto, a sua santidade permanece intocada e perfeita, e com ele a teu lado entrarás hoje mesmo com ele no paraíso e reconhecerás a paz de Deus. Tal é a minha vontade para ti e para o teu irmão, e para cada um em relação ao outro para si mesmo. Aqui só a santidade e a união sem limites, pois o que é o céu senão a união direta e perfeita e sem o véu do medo sobre ela? Aqui somos um, olhando com perfeita gentileza um para o outro e para nós mesmos. Aqui todos os pensamentos de qualquer separação entre nós vêm a ser impossíveis. Tu, que eras um prisioneiro na separação, és agora libertado no paraíso. E aqui eu quero me unir a ti, meu amigo, meu irmão, o meu ser. A tua dádiva para o teu irmão deu-me a certeza de que a nossa união será em breve. Compartilha então dessa fé comigo e sabe que ela é justificada. Não existe medo no amor perfeito, porque ele não conhece nenhum pecado e tem que olhar para os outros como para si mesmo. Olhando com a caridade interior, o que pode ele temer do exterior? Os inocentes veem a segurança e os puros de coração veem a Deus dentro do seu Filho e olham para o Filho de modo que ele os conduz ao Pai. E a que outro lugar iriam senão aonde querem estar? Tu e teu irmão agora conduzirão um ao outro ao Pai com a mesma certeza com que Deus criou o Santo, seu Filho, e assim o manteve. No teu irmão está a luz da eterna promessa de Deus da tua imortalidade, que tu o vejas sem pecado e não poderá haver medo em ti. Fim da leitura de hoje.
Livro de exercícios, revisão 5. Introdução. Agora revisamos mais uma vez. Dessa vez estamos prontos para fazer mais esforço e dar mais tempo ao que empreendemos. Reconhecemos que estamos nos preparando para outra fase da compreensão. Queremos dar esse passo sem restrições para que possamos continuar com mais certeza, mais sinceridade e com a fé mantida de forma mais segura. Nossos passos não têm sido firmes e as dúvidas nos fizeram caminhar hesitantes e lentos pela estrada que esse curso restabelece. Mas agora nós apressamos, pois estamos nos aproximando de uma certeza maior, de um propósito mais firme e de uma meta mais garantida. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a Ti, queremos apenas escutar o Teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ele não compreende, mas ela segue certa de que está a salvo porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a Ti a nossa prática, e se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecemos o caminho, contamos com a Sua presença, Tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apresse os nossos passos agora para que possamos andar em direção a Ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Este é o pensamento que deve preceder os pensamentos que revisamos. Cada um deles apenas esclarece algum aspecto desse pensamento ou ajuda a torná-lo mais significativo, mais pessoal e verdadeiro, e mais descritivo do Ser Santo que compartilhamos e que agora nos preparamos para conhecer novamente. Deus é só amor e, portanto, eu também. Só esse ser conhece o amor, só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos, conhece o seu Criador, compreende a si mesmo, é perfeito em seu conhecimento e no seu amor e nunca muda o seu constante estado de união com seu Pai e consigo mesmo. E é isso que espera para nos encontrar no final da jornada. Cada passo que damos nos aproxima um pouco mais. Essa revisão reduzirá o tempo de forma imensurável se mantivermos em mente que essa continua sendo a nossa meta e que, ao praticarmos, é disso que nos aproximamos. Erguemos os nossos corações do pó para a vida ao lembrarmos-nos de que isso nos foi prometido e de que esse curso foi mandado para abrir-nos o caminho da luz e ensinar-nos a passo a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Eu faço a jornada contigo, pois compartilho das tuas dádivas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim, que reconheço a estrada pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Nós caminhamos juntos. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um Salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que vem, mas conservando em sua mente o caminho que o conduziu para fora, e que agora também te conduzirá junto com ele. O Filho de Deus é crucificado até que caminhes ao longo da estrada comigo. A minha ressurreição vem novamente cada vez que conduzo um irmão em segurança para o lugar em que a jornada acaba e é esquecida. Eu sou renovado a cada vez que o irmão aprende que há um caminho para fora da miséria e da dor. Renasço a cada vez que a mente de um irmão volta-se para a luz em si mesmo e procura por mim. Eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu trouxe daquele que vê a tua amarga necessidade e conhece a resposta que Deus deu a ele. Juntos, revisamos esses pensamentos, juntos lhe dedicamos o nosso tempo e esforço. E juntos os ensinaremos aos nossos irmãos. Deus não quer o céu incompleto, o céu espera por ti assim como eu. Sou incompleto sem a tua parte em mim, e à medida que sou integrado, vamos juntos à nossa antiga morada, preparada para nós antes que o tempo fosse, e mantida, inalterada pelo tempo, imaculada e segura tal como será enfim, quando o tempo tiver terminado.
Que esta revisão seja então a tua dádiva para mim, pois é só disso que preciso. Que ouças as palavras que digo e as dês ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo. O ser da qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser. Juntos vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorremos sozinhos. Nele eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso Pai que seu Filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo? Que esta revisão venha a ser um momento em que compartilhamos uma experiência nova para ti. Embora seja velha como o tempo e mais velha ainda, santificado seja o teu nome. A tua glória é para sempre imaculada e a tua integridade agora completa, tal como Deus a estabeleceu. Tu és o seu Filho, completando a sua extensão na tua própria. Praticamos apenas uma verdade antiga que conhecíamos antes que a ilusão parecesse reivindicar o mundo. Estamos lembrando ao mundo que ele está livre de todas as ilusões a cada vez que dizemos: Deus é só amor e portanto eu também. Com isso iniciamos cada dia a nossa revisão. Com isso iniciamos e terminamos cada período de prática. E com esse pensamento adormecemos para despertarmos mais uma vez com essas mesmas palavras que há em nossos lábios para saudarmos mais um dia. Envolveremos cada ideia que revisarmos com apenas esse pensamento e as usaremos para mantê-lo em nossas mentes e, claro, em nossa memória ao longo do dia. E assim, quando tivermos terminado essa revisão, teremos reconhecido que as palavras que dizemos são verdadeiras. Entretanto, as palavras são apenas recursos para serem usados, com exceção do começo e do fim, os períodos de prática apenas para chamar a mente de volta ao seu propósito conforme seja necessário. Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Esperamos pela experiência e reconhecemos que só nela está a convicção. Usamos as palavras e tentamos uma e outra vez ir além delas até o seu significado, que está muito além do seu som. Só o som se torna indistinto e desaparece à medida que nos aproximamos da fonte do significado. E aqui achamos descanso. Fim da leitura da revisão. Agora eu vou partir para a lição mesmo. Livro de Exercícios, lição 171. Deus é só amor, e portanto eu também. Revisão 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Deus é só amor e portanto eu também. Revisão 152. O poder de decisão é meu. Deus é só amor e portanto eu também.